Estamos ao vivo. Boa noite, tudo bem? Estamos começando. Deixa eu ver se eu consigo começar também lá no Instagram, para a galera também começar a acompanhar por lá. Você que está aí chegando, vai me dando seu boa noite aí, quero ver seu comentário. Boa noite para quem está chegando. Ei, agora estamos ao vivo também no Instagram, ao vivo no YouTube. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a internet parece estar bem, está tudo certo. Então me digam aí se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira live de Super Dominadores, uma live de passo a passo prático. Hoje a gente vai começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça de tudo isso que você está vendo. Você ainda não viu muita coisa, afinal das 3 aulas, você tem acesso agora a uma aula. Quero saber aqui quem já assistiu. Não me venham, ó, não me venham quebrando princípios que a gente viu ontem, porque eu bati o olho e vi alguém falando assim: até agora eu não aprendi nada. Olha só, são 3 aulas, lives todas as noites, anos e anos de caos financeiro não vão se resolver em 5 minutos. Eu não estou aqui para enganar ninguém. O meu papel aqui é agir com integridade, né? O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço são uma unidade. E eu, de verdade, eu não acredito que ninguém resolve a vida em 5 minutos, não. Então, gente, a gente tem pelo menos uma semana para você aprender o que fazer e depois você vai ter alguns meses para aplicar em prática. Você vai seguir, vai pegar um método que eu vou te ensinar em uma semana e vai aplicar na sua vida. Então, não queira resolver a sua vida em uma aula, em uma live. Não é hoje que você vai resolver tudo, não. Mas eu estou vendo aí que bastante gente assistiu, fizeram os exercícios, né? Vocês pegaram também aí pegaram a apostila, né? No caso, a apostila da aula 1. A gente já tem material bastante sendo liberado aí. Então, olha só, eu vou recapitular aqui rapidamente tudo que você precisa saber para aproveitar o conteúdo. Eu peço paciência daqueles, né, que já sabem o que precisa ser feito, e eu vou precisar, mais uma vez, aqui falar um pouquinho de como está acontecendo a semana para as pessoas não se confundirem, porque eu vejo que ainda tem bastante gente aí se confundindo no que precisa fazer, né, na ordem de como acompanhar esse curso. É um curso de graça, mas é muito conteúdo. Se a gente somar tudo, dá mais de 10 horas de conteúdo, então tem bastante coisa para você aprender. E hoje, aqui, nessa live de hoje, a gente vai começar a ver na prática esse passo a passo. O que vai acontecer aqui são duas coisas, basicamente. Primeiro, que a gente vai conhecer aqui uma pessoa que passou por desafios, né, desafios que você também vem passando, muitos de vocês com desafios semelhantes. Hoje, inclusive, a pessoa que vem para cá contar como ela aplicou na prática o passo a passo, ela saiu de mais de R$ 100.000 em dívidas, de cartão de crédito, de cheque especial, de empréstimos, e ela voltou a dormir tranquila, ela dominou as finanças. Então, a ideia é a gente ver mais elementos do método. Vocês lá nas aulas estão vendo eu explicando o método, certo? Então vocês estão vendo o passo a passo, eu vou começar a explicar, ó, primeiro é isso, depois é aquilo. Na aula 1 eu começo a trabalhar alguns conceitos do método que são super importantes e te mostro os erros que você está cometendo, né? E aí, a partir da aula 2 a gente vai começar a ver na prática as ferramentas do método. Então, aqui, desculpa, lá a gente vai ver na teoria as ferramentas do método. Eu te conto como é, te mostro como é. E aqui nas lives que vão acontecer todas as noites, às 8 da noite, eu vou então te mostrar o passo a passo, de forma prática. Vou dizer assim, ó, sabe aquilo que você viu na aula 2? Então, ó, faz assim. Aí vem uma pessoa e explica, ó, eu realmente fiz assim. Então, essa é a ideia das lives, tá? E a outra ideia aqui das lives, lembram que eu falei no encontro de hoje, de ontem, lá na live Princípios para Sair do Caos Financeiro? Um dos princípios é a gente entender as lições nas histórias das pessoas, né? E a gente aprender com os resultados dos outros, entender que, né, que tem valor, né? Aquelas pessoas que têm mais resultado que a gente já caminharam um caminho que a gente quer caminhar. Então, a gente vai usar aqui uma das técnicas que eu falei nessa live, que é a técnica de modelagem. A gente vai receber uma pessoa aqui e vocês vão observar quais foram os padrões de decisão, de comportamento que essa pessoa teve,
que levou ela para os resultados que você provavelmente está buscando na sua vida, tá? Então a gente vai ver os elementos, né, as pecinhas de quebra-cabeça se encaixando, as pecinhas do método, e a gente vai usar a técnica de modelagem para entender, bom, o que que essa pessoa que tinha desafios semelhantes aos meus, às vezes maiores do que os meus, o que que essa pessoa fez, como ela decidiu, como ela pensou, né, que caminho ela tomou para ela conseguir, então, um resultado que eu estou buscando também. Eu estou vendo, equipe, algumas pessoas comentando que não receberam o link no WhatsApp, mas vocês já estão aqui assistindo, tá? Então, se você já está aqui, está tudo certo. Eu só estou um pouco preocupada se de repente tem alguém ainda que está para entrar. Então, eu vou, só mais durante um minuto, vou aproveitar para também esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas que me fizeram sobre a semana Domine Suas Finanças, tá? E aí, daqui a pouco a gente começa, porque o pessoal deve estar recebendo o link, então, agora. Estou vendo aí algumas pessoas já comentando que o link chegou, tá? Não, começamos às 8 em ponto, a gente sempre vai ser pontual, né? A gente sempre vai buscar ser pontual. É claro que a tecnologia, às vezes, nos dá algumas rasteiras, mas a gente vai buscar sempre driblar as rasteiras da tecnologia, como fizemos ontem, quando saiu do ar, né? Então, estamos começando. O link do WhatsApp está sendo enviado, são muitos grupos. Segundo o que a equipe me passou, deixa eu até deixar aqui na frente. Tá bem, equipe, estou recebendo agora o feedback de vocês aqui. É, Parece que são já 95.216 pessoas inscritas. Então, apesar de eu saber, a gente conversou sobre isso ontem, né? Apesar de eu saber que dessas 95 mil, lembram do funil da vida? A maioria das pessoas não faz o que precisa ser feito, a maioria das pessoas não age com integridade. Então, eu sei que não vai ter 95 mil pessoas nessa live, nunca. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que diz eu vou fazer algo pela minha vida financeira, eu vou dominar, eu vou buscar ser alguém diferente, eu vou ter novos comportamentos. As pessoas dizem, mas elas não fazem. Então, de verdade, ó, salva de palmas para você que está aqui, seja aqui no YouTube ou aqui no Instagram. Estou vendo que tem bastante gente aqui no Instagram também. Quem quiser assistir com mais qualidade, né? Quem quiser assistir em tela cheia, a gente está ao vivo no YouTube. Essa transmissão que a gente faz no Instagram é para que as pessoas que de repente já estão lá passeando pelo Instagram vejam que a gente está ao vivo, mas o ideal é assistir pelo YouTube. É só você acessar o YouTube e pesquisar por Domine Suas Finanças. Você vai ver meu vídeo ao vivo, tá bem? Então, ó, mais uma vez eu quero parabenizar quem está aqui, porque, como eu falei, eu sei que não vem 95 mil pessoas, mas a gente se comprometeu, nós temos integridade, a gente fala, age, pensa, né, em uma unidade. Então, a gente disse que ia mandar o link para todo mundo, a equipe está mandando, tá? Então, por isso, talvez tenha chegado um pouquinho atrasado, a tecnologia às vezes dá uma travada, e aí chega um pouquinho atrasado. Deixa eu contar também uma outra coisa importante, olha só. Gente, olha só, que eu estou vendo várias pessoas falando, não vai mandar o link da live no grupo de WhatsApp? Gente, aqui está a live, tá? Você está aqui comigo, tá bem? Você está me vendo? Porque se você já está aqui, já está resolvido. Essa é a live, tá bom? Deu para entender? Então, assim, desculpe não ter chegado a tempo, mas você foi super esperto, esperto e está aqui comigo, tá bom? Então tá tudo certo. Olha só, gente, uma coisa importante, todas as noites aqui nessa live, eu vou dar de presente para vocês um acesso a uma live secreta. O que, que é isso? Olha só, não é a primeira vez que eu faço essa semana Domine, eu já fiz outras vezes na vida. Sei lá, eu já perdi a conta, mas nos últimos anos fiz algumas vezes. Então, todas as vezes que eu faço essas lives de passo a passo. Então, quando a gente faz as lives, a gente guarda para a gente tem esses vídeos. Eu não coloco na reprise, porque eu estou protegendo a confidencialidade das informações da pessoa que vem aqui. Ela vem aqui expor a vida dela, então não vou deixar ir viralizando, circulando na internet, em respeito, né, à privacidade dela. Então, por isso que não tem reprise, mas a gente guarda. Então, quem estiver ao vivo aqui comigo, ao final da live, eu vou te dizer como que você acessa essa live secreta de presente. É uma outra live. Então, toda vez que você está ao vivo, você tem duas lives em uma, tá bem? Sobre os materiais, gente, olha só. Guia para sair das dívidas. O dominômetro a gente vai disponibilizar em breve. O guia da semana e a apostila da aula 1. Tudo isso fica na biblioteca
Como você faz para acessar a biblioteca? Você tem que clicar lá no topo, na descrição. Eu falei isso na aula 1, né? Quem assistiu a aula 1 viu. Você tem que clicar lá no WhatsApp, no nome do grupo que você está, vai abrir a descrição. Aí tem lá um textinho escrito ver mais, você clica em ver mais e tem o link da biblioteca, tá bem? Quem tiver com alguma dificuldade, pode mandar mensagem no direct, mensagem no Instagram, mensagem lá na área das aulas, tá bem? Que a gente ajuda vocês, tá bem? Francisco pegou aí tudo? Falei, né, Camila? Beleza. O planner também tá lá, os 10 princípios também tá lá, o planner semanal, né? Aquela folha semanal. Quem não está no grupo de WhatsApp, basta acessar, ó, dominesuasfinancas.com.br/barra grupo no Zap. dominesuasfinancas.com.br/barra grupo no Zap. Tá bem? Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum recado importante. Já vi que o pessoal está aí chegando. Bom, vamos lá. Vamos para o encontro de hoje, como eu falei para vocês, só para recapitular, porque eu sei que algumas pessoas chegaram depois, a gente acabou demorando um pouco mais para mandar todos os links. Vocês hoje vão ver na prática, né, como aplicar na prática o passo a passo, porque vem uma pessoa aqui contar como ela aplicou na vida dela, tá? E o mais importante é vocês também usarem a técnica de modelagem. Vocês, ao conhecerem a história da pessoa que vai estar aqui com a gente, e como foi a trajetória dela, e como ela usou, como ela fez a fotografia, como ela fez a rota, vocês vão entender qual foi o padrão de decisão e de comportamento que ela usou na vida dela, que vocês podem modelar, ou seja, trazer para a vida de vocês também, e se inspirar para buscar os mesmos caminhos. Tudo bem? Tá certo? Equipe, estou meio colapsada aqui hoje. Eu vou até compartilhar com vocês, porque quando eu falo essas coisas aí eu fico mais tranquila. Mas eu queria ajuda, equipe, se você conseguir compartilhar na tela para o pessoal saber onde está a biblioteca, porque eu só falei do grupo e tem muita gente dizendo que não sabe aonde aciona aí para acessar a biblioteca. Você consegue compartilhar na tela a imagem? Deixa eu até falar uma coisa para vocês. Muita gente manda mensagem dizendo assim: eu estou com um desafio hoje, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, então não vou poder ir para a live, deixa a live na reprise. Gente, eu estou até gaga, porque o meu marido está no hospital, na emergência, no pronto-socorro, com pedra nos rins. E eu tenho um compromisso aqui com vocês, e é bem desafiador tomar essa decisão, sabe? Mas a gente aqui, a equipe, a empresa e eu faço meu trabalho com muita integridade. O meu marido entende, o filho dele está lá com ele. E, e aí eu tô meio assim, sabe? Meio aérea, porque, enfim, acabei de falar com ele. É, então, assim, me desculpem eu estar meio colapsada, então eu vou buscar conduzir da melhor forma, mas o que eu queria trazer para vocês é assim, às vezes na vida, família é super importante, ele está bem, ele está com o filho dele lá, o filho dele é mais velho, está lá dando apoio, ele entende o trabalho, ele já teve isso outras vezes, não é a primeira vez, então a gente sabe o que está acontecendo, mas muitas vezes a gente vai precisar fazer escolhas assim dolorosas na vida para a gente priorizar algo que é realmente prioridade, sabe? E isso, para mim, hoje, ele sabe que isso é uma prioridade, é um compromisso meu. Eu não podia não estar aqui. Tem muita coisa envolvida, muita gente envolvida. Você está envolvido. Tem dinheiro da minha empresa, apesar de você achar que isso aqui é de graça, para minha empresa custa bastante dinheiro. Obrigada, gente, obrigada. Então, de verdade, em alguns momentos na sua vida financeira, você vai precisar tomar decisões muito dolorosas, mas que depois as pessoas à sua volta vão entender, você vai perceber que era o melhor a ser feito, tá bem? Obrigada, obrigada, gente. Então, olha só, a equipe colocou aqui na tela, olha só, quando você entra no grupo de WhatsApp, aparece, né, lá no grupo, tem lá o nome, tá vendo que está circulado aí em vermelho? Quando você clica aí você vai entrar na descrição do grupo. Aí na descrição do grupo, começa ali a descrição, e aí tem lá, ver mais, ali onde está marcado em vermelho. Quando você clica ali, aí vai expandir o texto e tem link para a biblioteca, acesse a biblioteca. Aí você clica nesse link e vai aparecer, então, a página da biblioteca. Cada botão desse é um material. Aquela folha do planner semanal está disponibilizada aí também, os 10 princípios, a apostila, então a apostila da aula 1, o guia da semana. Aí você pode clicar, escolher o material que você quer e baixar no seu caderno, no seu computador, no seu celular. Gente, vai ser um colapso essa live, mas vai dar certo. Eu, inclusive, vou pedir ajuda, então. A gente já vai começar a nossa live. Eu vou receber aqui a minha convidada,
Ela, então, vai me ajudar a apresentar esse método para vocês. Hoje a gente vai receber a Jussara e eu queria fazer um pedido para todo mundo que está aqui no YouTube, para todo mundo que está no Instagram. Obrigada, gente. Obrigada pelas mensagens. Ele vai ficar bem. Obrigada pela vibração positiva. Eu queria fazer um pedido. A Jussara, que vem aqui hoje, ela é aluna do Domine Suas Finanças, o meu curso pago, como eu falei para vocês, eu tenho curso. E o fato dela ter pago pelo curso, ela deu dinheiro para a minha empresa e a minha empresa pode bancar isso aqui. Porque isso aqui vocês acham que não tem custo, mas tem horas extras de funcionários trabalhando à noite, tem as plataformas, tem todo o material designer que a gente paga para criar material, tem anúncios que a gente faz para divulgar, então tudo isso tem custo. E sabe quem pagou isso para você? Jussara. Jussara e todas as pessoas que vão passar por aqui. Foram eles que pagaram. Com a confiança no meu trabalho, eles estão bancando isso aqui para vocês. Então, quando a Jussara estiver aqui presente, eu gostaria muito que vocês agradecessem a ela aí nos comentários, tá bem? E a Jussara vai contar para gente como que ela saiu de mais de 100 mil reais em dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, como que ela dominou as finanças e voltou a dormir tranquila, tá bem? Então recebam a nossa convidada, Jussara! Oi, Oi, Jussara! Lu, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada por estar aqui com a Tudo gente, bem. viu? Eu que agradeço, Lu. Eu que agradeço por estar podendo Obrigada participar, mesmo. né? Eu sei que é uma exposição, inclusive a gente fazia antes no Instagram, e quando a pessoa entra ao vivo com a gente no Instagram, os seguidores dela acabam sendo notificados, então isso Sim. causa mesmo uma coisa da pessoa, poxa, meus amigos todos vão ser avisados que eu estou aqui falando das minhas dívidas, então agora a gente faz no YouTube, o que eu sei que minimiza um pouco esse impacto, mas ainda assim, pessoal, a Jussara está aqui, vai contar detalhes da vida financeira dela para vocês, sem ela precisar estar aqui. Ela podia estar descansando, podia estar com a família dela, podia estar jantando, mas ela vem aqui porque Jussara um dia já foi ajudada dessa forma também, né? Foi importante para você ver alguém contando essa trajetória, né? Foi sim, Lu. Eu não chegava nem a dormir, né? Porque as dívidas que eu tinha, principalmente cartão de crédito, era o que mais me deixava maluca. Eu tinha, assim, uma dívida muito alta de cartão de crédito, em torno de, assim, de 60 mil reais. Não vou Só de dizer cartão de crédito, 60 mil só de reais. cartão, só E de você cartão de chegou crédito. a participar, você assistiu uma semana assim Sim, e viu pessoas contando sim. também. O que aconteceu? Como eu estava desesperada, eu comecei a procurar alguma coisa que me ajudasse. E foi um dia eu sentada no sofá, mexendo no Instagram, eis que me aparece a Lu ali. E aí eu comecei assistindo, tava eu e minha filha, meu marido passou perto até nesse dia, ele falou, você acha que isso aí não vai dar nada? Eu não sei o quê. Aí eu insisti, todos os dias, né, no gratuito, todos os dias. E ele começou a se interessar por isso. Quando foi o último dia no curso gratuito, ele falou: Não, você vai pagar esse curso, nós vamos dar um jeito e você vai pagar esse curso, que vai ser ele que vai ajudar a gente. E dito e feito, Lu. Dito e feito. Não vou dizer para você que eu já acabei todas as minhas dívidas. Não, mas faltam pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo. Tá. A Meu gente vai cartão. entender a gente vai até entender nos detalhes, porque eu acho que é importante o pessoal saber disso, que leva tempo, que não é de uma hora para outra, Não, né? não é. Você entrou no curso quando? Eu entrei em maio na turma 26. Em maio do ano passado. Isso, na Então, a turma gente não está 26. falando nem de um ano, tá? Então, Não, pessoal, não, guardem isso para vocês entenderem bem esse não. processo. Mas, Jussara, antes da gente começar até a entender todos os detalhes, fala um pouquinho de você. Você mora onde? Você mora com quem? Você trabalha com o quê? Só para o pessoal entender um pouco aí quem é a Eu Jussara. moro em Jundiaí, né, interior de São Paulo. Eu sou instrumentadora cirúrgica. Meu marido, né, ele também trabalha, ele é mecânico de manutenção. Eu tenho meus 2 filhos. A minha filha, ela estuda em São Paulo. E meu filho, agora, ele estava morando em Portugal e ele chegou recentemente e vai fazer faculdade aqui em Jundiaí também. Então, aqui nós estamos, né, somos em 4 e 3 cachorros. Legal. E aí,
Você estava contando, então, das suas dívidas. Eu queria contextualizar para o pessoal entender. Só lembrando, pessoal, a gente vai ver o passo a passo, ela vai contar como ela aplicou. Muitas das coisas que ela vai falar aqui, talvez ainda não fiquem 100% claras para vocês, porque muitas das ferramentas vão ser apresentadas a partir da aula 2, que vai ser liberada na quarta-feira. Mas é legal que vocês já anotem o que vocês vão ouvindo aqui, anotem as dúvidas, porque aí quando vocês assistem a aula, vocês já esclarecem e depois, vindo para as outras lives, vai ficando mais claro ainda. A gente vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, tá? E lembrem que, além de entender o passo a passo, vocês estão aqui também para entender qual é o padrão de pensamento e de comportamento. Lembra, na live de ontem a gente falou muito sobre isso, sobre como a gente decide, as diretrizes para as decisões. Então, a Jussara teve que tomar decisões. Como foi que ela decidiu? Então, é isso que a gente vai observar. Então, para contextualizar, você falou um pouquinho, você tinha dívida, então, de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial, é isso? Cheque especial, eu tinha tudo isso. Só que aí, não bastando, né, os cartões que eu tinha, eu comecei a pegar até o da minha filha. Então, eu tinha um total ali de 7 cartões, assim, no limite máximo ali. E aquilo começou a me deixar muito. Eu não tinha uma luz, eu não enxergava uma luz para aquilo. E quando começou daí que eu já no curso gratuito, eu tentei começar a colocar algumas coisas em prática. Eu já comecei a colocar. E eu comecei, porque até quando começou meu curso, foi no dia 8 de maio. Então, eu e meu marido já tínhamos recebido. Então, já, né, a gente já tinha tido o pagamento do mês. Conclusão, eu falei para ele, agora é a prova de fogo. Falei, vai ser agora para a gente poder... E nós lutamos, Lu. Fomos. Lógico, como você mesmo diz no curso, a gente tem os altos e baixos. Mas eu nunca desisti, nunca desacreditei. E Isso é um continuo. padrão de comportamento de quem tem o Sim. resultado. Parece clichê falar, parece óbvio, mas é porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Ah, não aguento mais, eu desisto. E não tem como desistir. Então a gente Não. tem que se manter nessa energia. E aí, só uma coisa antes da gente começar a falar do método em si, Jussara, você e seu marido são casados há quanto tempo? Há 25 anos. Fizemos agora dia 15 de janeiro. Caramba, que legal, parabéns. E durante esses 25 anos, vocês sempre foram assim desorganizados financeiramente? Sempre, Como era a sua vida antes de sempre. você efetivamente me conhecer? Era um caos financeiro, porque nós casamos, ele ganhava pouco, então eu não tinha conhecimento de banco, cartão de crédito, nada, cheque especial, eu não conhecia nada. Até ele entrar nessa empresa que ele está até hoje nela. E aí ali surgiram os cartões, cheque especial, e foi aonde que eu fui me afundando cada vez mais. Então, todo o dinheiro, assim, que a gente ganhava extra, nada dava, era uma loucura, uma loucura. Meus filhos estudavam em escola particular, eu não queria nunca tirar, eu não tinha condições, recebia sempre da escola, tá atrasada a mensalidade, mas era aquele negócio que eu não podia nunca deixar, sempre tinha que estar eles lá em cima, estudando na escola melhor, e não era bem assim, né, Lu? Porque aquilo só levava a gente cada vez mais para o buraco. Não que a escola não fosse, mas não era o momento da gente fazer isso, né? Não era. E aí, quando nós vimos tudo aquilo, mesmo afundada, a gente comprava carro zero, porque não chegava o nosso nome e né, o nome protegido. Não Uhum. chegava aí. Então, a gente conseguia comprar o carro. Primeiro financiamento que nós fizemos de carro, a primeira parcela que eu paguei, eu não me esqueço até hoje. Eu vejo até quando você tinha as suas cartinhas, né, que você recebia, eu faço mais ou menos igual. E eu me lembro da primeira parcela do carro, era R$ 304. Na segunda parcela, eu voltei na concessionária, que não bastava não ter dinheiro, eu tive que comprar um carro zero, chorando que eu queria que pegasse meu carro de volta. Conclusão, eles não pegaram. Então, era outra bomba que eu tinha ali para assumir. E aí foi virando essa bola de neve que nunca mais eu consegui sair. Até
o ano passado que me aparece a Lu na minha vida. E antes da gente se conhecer, antes de você conhecer o método, o que que você pensava sobre a sua vida? Você achava que era possível sair disso? Não, não, eu não tinha nem coragem de somar, eu não tinha noção da quantidade de cartão que eu tinha, para começar por aí. Eu sabia que eu tinha bastante, mas eu não sabia a quantidade. Aí eu tinha medo de somar, de ver quanto eu tinha. Então eu dava um jeitinho, pagava um mínimo daqui, um mínimo dali, para quê? Para eu poder, né, usar o cartão. Meu cheque especial, nem se fale, era assim alto, não tinha cheque especial baixo, era tudo alto, tudo alto. E aquilo ali, eu falava com meu marido, eu não tenho coragem de somar quanto eu devo. Eu não tenho. Eu falei, aquilo ali era um. Eu cheguei, já dormi, a gente dormia, acordava de madrugada, tanto eu quanto ele, chorando. Como é que nós vamos pagar a conta amanhã? Eu não tinha como. A gente não tinha da onde tirar, não tinha recurso, não tinha. E na época, ainda que meus filhos eram pequenos, eu ainda não trabalhava. Mas mesmo assim, depois eu tive um comercinho, um banho e tosa, mesmo assim não adiantou. Não adiantou, pelo contrário, porque daí eu ganhava um pouco mais, eu gastava mais ainda. Uau! Mas Essa, imaginar um casal acordando chorando de madrugada é chorava, realmente chorava muito. desafiador. E Sim. aí, então, você me encontrou no Instagram, como você falou, começou a assistir a semana gratuita. Como foi para vocês começarem a conhecer o método? Porque é uma coisa que eu sei que muita gente vem me falar e que parece tudo diferente, que é diferente do que já viu. Algumas pessoas até me falam isso que você falou, né? Como eu já passei por aquilo, as pessoas veem de uma forma diferente. Você, quando começou a assistir a semana gratuita, você falou que já teve alguns resultados. Como é que foi essa semana para você? Como que você aproveitou essa semana e o que que você já percebeu ali? Aí eu comecei, eu falei para ele, a gente sabia que daí o dinheiro também não iria dar naquela semana, porque como nós já tínhamos recebido, e ele recebe quinzenal, então aí ia chegar, né, no vale, né, que eles falam, no vale, e só ia ter aquele dinheiro. E eu tinha mais um batalhão de conta para pagar. Aí, além de tudo, né, tinha o imposto, tudo isso que vai virando, que você, né, anual, e não tem como. E virou, eu falei para ele, eu falei, o que nós vamos fazer agora? Eu falei, mas já foi. Nós vamos fazer como a Lu disse, né? Nós vamos, a partir daqui, e nós vamos bancar firme. Aí foi, no mês seguinte, parece que começou a dar aquela equilibrada, sabe? Mesmo assim, a gente acabava ele ali no vermelho, porque não tinha como, né, Lu? Como que você vai controlar uma coisa que já tinha ido o salário dele e o meu, porque eu recebo uma vez só, ele recebe cada 15, mas o meu e o dele já tinha ido no começo. Então eu já tinha perdido aquilo ali, já tinha gastado, já tinha, hoje eu recebi, vou ali, vou comprar tal coisa. E não era bem assim, né? E não era. Hoje eu vejo que não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona, né? Então, naquela semana eu usei assim, foi onde eu mais acho que assim, eu criei a coragem para fazer o curso. Eu falei, não, eu falei para ele, é agora. Eu falei, nós vamos sair dessa. Eu falei, mesmo com tudo isso. Aí ele até falou, ele falou, nossa, mas quando eu fui fazer a rota minha, nossa, eu falei para ele, eu falei, não vai dar. Eu falei, o dinheiro nosso não vai dar. Não vai dar, porque era aquele monte de conta, só que dava. Dava. O porquê que não dava? Porque eu tinha aquele quilhão de cartão de crédito. Ia dar mesmo, eu não tinha noção de Você quanto. conseguiu, então, fazer uma rota financeira já na Fiz. semana Já gratuita, você nas construiu sua primeiras rota? semanas, tudo eu já comecei. No começo eu fiquei meio assim, eu ficava meio nervosa porque eu não conseguia bater os valores da realidade. Aí eu comecei a ficar meio nervosa, meu Ah, tá, marido isso já dentro do já curso. dentro do curso. Tá, tá. Mas aí eu comecei ali, meio que eu tirei, eu aproveitei bastante daquela semana gratuita ali, aproveitei muito mesmo. Foi a Legal. minha base ali. Aí depois que daí eu fui para o curso e tudo que daí eu, né? Mas eu fiquei nervosa. No começo, na semana gratuita, eu fiquei muito nervosa.
porque Ah, eu então eu achava vou que eu não fazer ia aqui, eu conseguir. faço umas intervenções didáticas. Sou meio Faustão, meio mal educada assim para interromper, sabe? Mas é porque eu acho que é importante para vocês que estão assistindo. Então a gente vai começar a ver o passo a passo agora. Algumas das coisas que a Jussara está falando, por exemplo, a rota financeira, vocês vão aprender na aula 3, tá? Mas teve uma coisa que ela falou agora que foi super importante para vocês pescarem. Lembra a história que eu falei da modelagem, que vocês vão perceber padrões de decisão, de comportamento. Olha o que ela falou, sem coragem de somar, eu vi que várias pessoas se É, identificaram com isso, mas isso é o padrão de comportamento de quem? Da super dominadora ou da detonadora? da Da detonadora. detonadora, né? Então, ela, na época que ela estava detonando as finanças, ela não tinha coragem de somar. E aí, quando ela se transforma na pessoa que consegue dominar, ela falou em coragem, coragem para seguir em frente. Uma outra coisa que ela falou, que ela já nessa semana ela ficou muito, você falou agitada, você falou alguma coisa que nessa Fiquei semana você nervosa porque é, eu achei que não ia conseguir. Eu fiquei muito ó, nervosa. então saibam que isso faz parte do processo. De verdade, gente, eu trago isso daqui. Eu sempre falo isso, da gente enxergar as fases. Eu tenho um exemplo, a minha cunhada, quando engravidou, ela achava, né, foi a primeira gravidez, ela tudo achava esquisito. Aí a gente teve a oportunidade de conversar com a Pri, que trabalha comigo, minha sócia, que também estava grávida 4 meses à frente, que dizia: não, isso não é esquisito, não, é normal. E aí, toda vez que ela falava, não, isso não está errado, não, está normal, a minha cunhada se tranquilizava. Então, é meio esse processo. Vocês vão começar a ver coisas aqui que vocês vão pensar, não, é esquisito, não consigo fazer a fotografia, não entendi isso, não estou conseguindo aquilo, e vocês vão entender. É normal. Durante essa semana, é muito conhecimento, por isso a importância de estar aqui. Antes da gente começar a ver o passo a passo, Jussara, que eu vou querer que você conte assim, qual foi a primeira coisa, depois você fez isso, depois você fez aquilo, só me esclarece uma dúvida que eu sei que é a dúvida de todo mundo. Se você estava tão lascada financeiramente, cheia de dívida, né, qual era o total das suas dívidas? Eu tenho aqui que a equipe escreveu, era isso mesmo? 100 mil? Se somasse tudo, dava quanto nas suas Se dívidas? somasse tudo certinho, certinho, dava em torno de 118 mil, mais ou menos. Cento e Dava em dezoito mil torno em de dívidas. 118 Como é que mil. alguém que tem 118 mil em dívidas consegue pagar para um curso que vai ajudar nisso tudo? O que Pois passou é. pela tua cabeça? O restinho de um cartão de crédito que eu tinha. E eu falei para o meu marido: este cartão será a última vez que nós vamos utilizar cartão de crédito. Aí ele falou: eu confio. Vamos que vai ser assim. E fiz. Fiz ele, nem parcelei, Lu. Eu fiz ele à vista. E era o dinheiro exato que eu tinha nesse único cartão, que era o único que eu tinha limite. E aí Ó, esgotou ali esse também. daí é um comportamento de detonadora, que é o Muito. último comportamento de detonadora que muitas vezes ajuda as pessoas. Por isso eu sempre faço essa pergunta, porque tem gente que não tem cartão e consegue entrar, tem gente que tem o último cartão, tem gente que pede um cartão no banco, tem gente que faz. Porque na hora que a gente estava lá detonando, a gente deu jeito para tudo. Aí chega nessa hora, a gente cria que não pode, que não dá. Então, eu gosto de ouvir essa resposta, porque isso me dá até ideias para dar ideias para as pessoas. Vai ter gente que veio aqui que nem cartão tem, tá? E que vai contar para a gente o que fez. Mas vamos lá, então vamos ao passo a passo, Jussara. Então, você entrou no curso, Aí depois de eu, ter vindo da semana gratuita. Quais foram as primeiras coisas? Assim, o que você primeiro teve contato dentro do curso, contato dentro do método? tá, aí eu fui para. Nós começamos a, né, a colocar em papel o que a gente tinha para fazer para depois a gente montar a nossa fotografia. Porque é o que eu falei, eu não tinha noção nem do que eu pagava. Eu não tinha noção de quanto eu gastava de mercado. Eu tinha, assim, uma ideia, mas eu não tinha noção. E aí foi aonde que eu e meu marido sempre muito juntos, nós dois ali. E aí eu fiz a minha fotografia. Nossa, a hora que eu vi aquilo, Lu, eu falei, meu Deus, eu falei, nós estamos Mas lascados. E você não acabava. começou pela fotografia ou teve alguma coisa que você fez antes? Porque a gente tem umas aulas Tem, antes. Porque eu queria que o tem. pessoal entendesse a ordem certinha, porque a gente Sim. sabe que isso faz diferença. Porque se eles forem Eu, fazer a fotografia direto, eu acho que é bom, né? O que você acha? sim, eu fiz a roda primeiro, né? E ali a minha pizza era totalmente quadrada. Eu não tinha roda, eu não tinha, né? Ela não era uma roda, era tudo quadrada, minha.
E aquilo me dava desespero, porque até tem um pedaço do curso ali, uma parte que você, né, nos testes que a gente faz, o que mais te detonava ali, né? Os amigos, né? E a minha parte, eu vi que era o quê? Muita festança de final de semana. Era onde me quebrava também. Todo final de semana a gente se reunia. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gastei demais. Então, cada evento que eu tinha de final de semana, que sempre eram as mesmas turmas, eu ia lá, eu tinha que comprar uma blusinha nova. Conclusão, a minha roda não ia nunca fechar. Nunca ela ia fechar. Estou abrindo aqui a roda aqui na minha tela, no computador, só para eu lembrar de cada item, e aí eu vou explicar aqui para o pessoal o que é. Olha só, antes de você começar a usar as ferramentas, a fotografia, a rota financeira, a gente faz um trabalho de identificação do que precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês quais são os 10 pontos que a gente trabalha na roda da vida financeira. Não é uma rota, tá? É a roda da vida financeira. São 10 itens que você precisa, que dentro do curso a gente faz um exercício, a gente classifica de 0 a 10. Inclusive, gente, a ideia dessas lives aqui é até a gente falar de coisas que não vão estar nas aulas da semana, porque não tem botar o curso inteiro dentro de uma semana, tá? Então eu botei as coisas, as ferramentas mais importantes. Então aqui a gente vai falar de outras ferramentas. Então a roda da vida financeira é uma avaliação do que você acredita que hoje você tem menos habilidade na sua vida financeira. Então, por exemplo, vou falar aqui, tá? Eu sei que vocês não vão decorar, só vai pensando, escuta o que eu vou falar agora e pensa qual que você acha assim, cara, não, isso realmente, isso daí é uma coisa que me atrapalha, isso daí é uma coisa que eu preciso mudar. Olha só, formas de fazer dinheiro. Se você tem uma única forma de fazer dinheiro, isso prejudica a sua vida financeira, tá? Se você sabe guardar dinheiro, se você consegue separar dinheiro para você, isso é uma coisa que muda a sua vida financeira. Se você sabe investir, né? O quanto você sabe investir, isso também vai fazer diferença nos seus resultados financeiros. O uso consciente e inteligente do dinheiro, você reflete antes sobre usar o seu dinheiro? O seu círculo social. Então, a Jussara falou aí que ela percebeu que o círculo social dela, ou seja, as pessoas à volta dela, o que ela fazia de forma social e que usava o dinheiro, né, se era algo que ajudava ou atrapalhava. Se ela era uma pessoa que definia objetivos e metas, você é uma pessoa que tem objetivos claros e metas? O objetivo é onde a gente quer chegar. Metas é tipo o degrau da escada até chegar no objetivo. Você é uma pessoa que monitora as finanças? Então, se você é uma pessoa que acompanha, né, as suas finanças semanalmente, quinzenalmente, diariamente, né? Pensamentos impulsionadores. Na aula 2 eu vou falar sobre o quanto a gente tem pensamentos que são paralisantes ou pensamentos impulsionadores. Então, o quanto você tem pensamentos impulsionadores. O quanto você evita a procrastinação, ou seja, o quanto você não empurra as coisas com a barriga. Quando você diz que vai fazer, né, você começa, você termina. E o quanto você agradece e celebra, porque isso trabalha questões neurológicas, assim, questões, né, na sua mente que vão te ajudar a ter mais energia, que vão te ajudar a ter hormônios da felicidade. Além de eu acreditar que isso atrai coisas boas, mas isso trabalha com você fisiologicamente. Então, cada um desses pontos é para que a gente identifique e a gente consiga entender qual é a prioridade a ser trabalhada. Então, a Jussara, por exemplo, percebeu que o círculo social era o que dessa lista gritava como algo que atrapalhava a sua vida financeira, era isso. Era assim, era o que mais, né? Aí tudo. E não tem jeito, não tem como você escapar disso, porque a gente se reunia todo final de semana, Lu, era todo gasto, era toda sexta, todo sábado, gastava bastante, não tinha noção de quanto eu gastava, de nada. E, e aí, quando eu fui fazer mesmo, né, a roda, que eu falei, que daí eu descobri que, para mim, não, para mim estava uma delícia, eu estava me divertindo, eu estava tirando o meu foco do problema, que era o que ajudava a causar aquele problema, né? Então, eu estava Uhum. ali no meio dos amigos, né, dos casais, amigos nossos, e era o que eu achava, e não era. Hoje, sim, a gente se encontra, mas é totalmente diferente o meu modo de pensar hoje.
É muito diferente, sabe? Hoje eu E isso é uma consigo. coisa importante. Não significa que quando a gente percebe, por exemplo, que um desafio da nossa vida é a questão social, seja porque a gente gosta de sair, porque a gente, né, quer ter lazer, É, ou que os amigos, né, as pessoas que a gente mais gosta de estar são pessoas que também estão lascadas financeiramente, e aí tem hábitos que, né, se colocam cada vez mais nessa situação. É muito desafiador quando a gente percebe que isso é um dos grandes. Assim, dos grandes bloqueios para a nossa vida financeira caminhar, né, para o sim. positivo. Porque a gente quer estar com essas pessoas, porque a gente quer continuar fazendo essas coisas, mas não significa que você vai tirar isso da sua vida. O que a gente aprende nessa jornada de domínio das finanças é a gente tomar decisões que estão mais alinhadas com a gente, mas não significa que a gente precisa arrancar essas coisas da vida. É. Por isso que eu digo, por exemplo, na aula 1 eu falei, cortar gastos, né? Achar que você começa a dominar suas finanças cortando gastos é um erro, porque tem gastos que a gente nem consegue cortar. Então não é, eu não vou mais falar com os meus amigos, eu não vou mais ter lazer nenhum, eu vou sair cortando todos os gastos, porque essas decisões, elas não são lógicas, não tem bom senso e não tem integridade, porque eu penso que isso é importante para mim, aí eu falo que eu vou parar com tudo isso, aí eu não consigo agir. Lembram do princípio que a gente viu na live ontem? Use a lógica, o bom senso e integridade nas decisões para sair do caos financeiro. Se não for lógico, se não tiver bom senso, se não tiver integridade, você não sai do caos financeiro. Então, essa jornada de domínio que vocês estão começando aqui, que a gente vai juntos durante uma semana, vão fazer vocês entenderem como tomar as decisões relativas a isso, tá? Mas, de novo, eu já falei, esse curso gratuito não é só sobre mentalidade. A mentalidade é muito importante, mas a gente vai ver o ferramental para a organização também. E porque eu vi as pessoas falando, envia a roda e tal. Gente, tem muitas ferramentas do curso que não cabem nessa semana, porque assim, dentro do curso, a gente identifica, né, qual é a parte que a gente tem que trabalhar, e aí dentro do curso você vai intensificar, vai trabalhar mais aquela parte que você identificou. Como aqui é um curso de uma semana só, não tem todo o conteúdo, então eu não consigo trazer tudo. Mas foquem aqui, fiquem concentrados aqui. Não é a primeira vez que eu faço essa semana, eu trago para essa semana gratuita exatamente o que vocês precisam para caminhar aí nos próximos passos, tá bem? Então vamos lá. Então, trabalhando essa coisa da autoconsciência, entendendo o que era o que mais te atrapalhava, vocês dois mais conscientes das decisões que precisavam ser tomadas. Aí me conta, aí, qual foi a próxima fase? Para que parte mais objetiva você foi? Foi aí que eu comecei a fazer. Eu comecei a ler livros também, o Luke. Nunca eu li livro. Nunca. Hoje eu leio, eu não vou falar que eu leio todo dia, porque não consigo também por conta do meu trabalho. Mas assim, eu levo até educação financeira, tudo. Eu levo muitos livros e eu leio todos. Assim, eu vou lendo aos poucos e consigo ler. Coisa que eu não tinha nem o hábito de ler. Hoje, lendo, eu participo, às vezes, de palestras, assim, que aqui em Jundiaí teve, num hotel. Eu fui participar de uma palestra também. Então, assim, eu entendia muito tudo que ele estava falando, sabe? Era tudo. Não era nada um bicho de sete cabeças para mim. Eu falei, é uma coisa difícil? Não. Você precisa só se concentrar no que você precisa fazer. Que nem teve uma vez, eu fui com a minha filha no centro daqui de Jundiaí, numa loja. E assim, é coisa rápida, né? Aí ela falou assim para mim, mãe, você compra um shorts do curso? Nunca eu consegui falar não para os meus filhos, porque eu dava um jeito. Ou eu usava o limite, ou eu usava, né, um cartão. E os shorts custava R$ 50. Eu falei para ela, eu falei, você vai me desculpar, mas hoje eu não vou comprar. Você tem dinheiro? Ela falou, eu tenho, mas eu vou sair. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, minha filha é moça já. Falei, então nós vamos fazer. Só que ela estuda, não trabalha e tal. Eu falei assim para ela, eu falei, você tem dinheiro? Ela falou, eu tenho, mas hoje à noite eu vou sair com meus amigos. Eu falei, então faz o seguinte, você usa o dinheiro que você vai sair com os amigos para comprar os shorts, porque eu não posso. Mas, assim, me doeu muito, sabe, Lu? Doeu mesmo, porque eu nunca soube ter esse tipo de atitude com eles. Só que O que hoje você acha que te ajudou a dizer não? a melhora de tudo que eu aprendi ali no curso, sabe, que eu tinha que ter o não, né, parar de ser compulsiva para comprar as coisas,
E isso foi me ajudando muito, muito. Final de ano era Natal, Ano Novo, roupa nova. Eu falei, não, esse ano ninguém vai ter roupa nova. Eu falei, não Mas o que vai. que passava pela sua cabeça? Porque tem bastante gente aqui que se fala sobre isso, de ser compulsiva. O que que você acredita que mudou na sua forma de pensar? O que que te ajudou? O que que você fez que te ajudou a ter essa clareza da importância do não? O que que você estava fazendo que te dava essa clareza? Eu consegui enxergar, né, na minha fotografia que eu não tinha dinheiro para comprar aquilo ali. Eu não tinha como comprar uma coisa se eu não tinha o dinheiro. E antes eu não tinha fotografia. Como é que? Então eu pegava e comprava mesmo. Com a fotografia, eu pude ver que eu não ia ter as condições do que eu achava que eu tinha para comprar um shorts de R$ 50 para ela. Eu não ia. Então, isso me deixou mais segura, menos compulsiva, sabe? Hoje eu faço, tudo que eu faço, um café, eu não tinha noção, eu não sabia quanto eu gastava com comida de rua, um lanchinho na rua. Hoje eu sei, e eu não tinha. Então, assim, foi muito. Como que eu posso dizer para você? Foi um choque para mim, de verdade. Foi um choque, um choque. Tanto a dizer o não para ela, porque eu era compulsiva e eu queria comprar aqueles shorts para ela, porque além de tudo me dava uma saciedade, saber. Eu comprei, cheguei em casa com sacola, que era uma delícia chegar em casa cheio de sacola. Não importa de onde era. Fosse de mercado, não importa. Eu gostava de chegar em casa cheio de sacola. Só que no dia seguinte acabava me dando que nem uma depressão, assim, meu Deus, eu comprei tudo isso, eu vou ter que pagar tudo isso. Aí logo passava. Mas até, né, eu fazer o curso e eu ver que não é a sacola que me deixa satisfeita hoje, né? É o que me deixa O que que te satisfeita deixa satisfeita hoje? é eu enxergar aonde vai meu dinheiro, é eu ver para onde ele está indo, aonde eu gasto meu dinheiro. Hoje eu durmo, eu vejo, eu sei do que eu posso fazer com aquele dinheiro. E então eu consigo ter uma visão do que eu vou comprar. Hoje eu Então, consigo olha ter. só, porque eu ouço vozes, tá? Eu estou ouvindo vozes das pessoas e é, eu quero de verdade, assim, eu lembro como era quando eu estava detonada nas finanças. Se eu ouvisse você falar agora, eu ia dizer assim, poxa, mas isso é ruim. Ficar olhando para o dinheiro sair, ficar olhando para o dinheiro. Agora você vê o dinheiro, por que que isso é bom? Por que que isso é bom, Jussara? Porque hoje eu tenho uma tranquilidade, saber que eu tenho aquele dinheiro ali, Lu. Eu não, hoje eu fico tranquila, que eu sei que não é a roupa que eu comprava que vai me deixar satisfeita, é o dinheiro para uma emergência, eu quero ir comer fora, que eu tenho meu potinho separado. Então, isso me deixa mais satisfeita, né? Eu consegui ver o meu gasto sem saber falar, não, hoje eu vou comprar aquilo ali. Ai, nossa, vou comprar aquilo ali, depois chego lá. Não, não, hoje não. Eu tenho a minha fotografia e minha rota no meu celular. Então, a minha rota mesmo, eu já saio do lugar. Se é uma coisa que eu fui comprar pouco, eu já anoto dentro do carro. Eu já anoto ela dentro do carro, para não, quando é valorzinho menor e tudo, para não me perder. Porque eu sei, já aconteceu no começo do curso, e eu chegar e fazer uma diferença e eu não achar essa diferença e começar a me dar desespero. Eu comecei a me ver quando eu chorava porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Porque eu deixei de anotar certas coisas. Então eu prefiro hoje ser mais com o pé firme. Eu prefiro ver o dinheiro, eu prefiro sentir ele do que deixa ele que vá. Não, não, eu não quero que ele voe mais, eu não quero. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte: quando você fala em anotar, aí as pessoas falam assim, ué, mas ela não disse que não era para anotar? Eu queria te fazer uma pergunta para esclarecer para o pessoal. É, Você fez alguma coisa antes de anotar? O que que você fez para ter essa clareza? Ou você usava o seu dinheiro e anotava para onde seu dinheiro ia? Ou você fez alguma coisa antes? Explica para o Não, pessoal, para eles entenderem esse não, método. eu não anotava nada, 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 nada. Antes do curso eu não anotava nada, eu não tinha noção nada. O que eu anotava? Eu tinha uma folha de papel que ali eu anotava. Hoje eu tenho que pagar o imposto, hoje eu tenho que pagar água, era aquilo ali. Tinha mês que eu conseguia pagar, tinha mês que eu pagava
tipo 2 águas, né, contas de água junto, porque eu não conseguia E o que pagar. mudou? Quando você entrou no curso, o que mudou foi você ficar anotando gastos. Foi isso que te ajudou? Sim, que foi aonde eu tive a clareza da onde eu gastava muito. Então hoje eu tenho tudo, eu tenho. Gastos. Você entrou no curso, aí eu falei, anote seus gastos a partir de agora. Foi isso que você fez? Foi. Eu faço isso Foi até isso, hoje. Jussara? Faço isso até hoje. Jussara, Anoto. a Jussara, Não, não, a Jussara não, eu esqueceu tenho do tudo. processo. Não, Jussara, não. cadê a sua rota? Não, eu tenho a rota, mas eu assim, Ah, o que eu quero dizer é que eu anoto ele em um canto, em qualquer lugar. E eu chego lá, eu não, vou. tudo bem. Então, deixa eu explicar para o pessoal, Entendi. então. Ninguém está proibido de anotar, não é essa a questão. Ah, sim. Mas a Não. Jussara, o que você fez antes de começar a anotar? Porque sabe por que é importante, Jussara, o pessoal entender o processo? Porque É. o que eles vão fazer agora, se você disser isso, eles vão sair da live e amanhã vão anotar tudo que gastaram. É isso que Não, eles precisam não, fazer? não. Tá, Eu, a então gente. explica para eles. Que a ideia é que eles entenderem o método, Entendi. senão É. que eles vão Não, entender tudo não. O errado. anotar que eu digo, eu tinha sempre. A gente tem os potes, né? Então eu tenho o Explica, por pote. exemplo, explica a visão e a realidade da rota. Porque quando você anota, você está monitorando, né? Sim. O Eu anotar não é monitorar. não Porque entendi, Pitou. só você anotar, tá me ouvindo? Agora estou. Tá? Anotar não é monitorar. Não, Só anotar não é monitorar. Agora, você pode monitorar anotando? Claro que pode. sim, Mas você precisa definir, você sim. precisa ter o seu caminho. E o caminho que vocês vão aprender é a rota financeira que vai ser ensinada na aula 3. É. Então, explica para eles, por exemplo, vamos passo a passo. Como que você fez a sua fotografia? Que você fez isso antes de começar a anotar o que você estava Fiz, gastando. fiz. Explica para eles como que foi o processo de criação da fotografia. Aí a minha fotografia, eu fiz a fotografia e na fotografia eu tinha um pote de ilusão, né? E cada Uhum. potinho eu tinha mercado, gastos de casa, contas assim pessoais. Então eu tudo que eu fazia ali na minha casa eu tinha um potinho, que é onde eu falo que eu anoto, né? Que seria o pote É que a uma gente. definição, tá? Isso. Então, assim, o primeiro passo, gente, não é você anotar o que gastou. O anotar, esse primeiro anotar que ela está trazendo, eu vou ensinar na aula 2, tá? É a aula que vai ser liberada na quarta-feira, 9 horas da manhã. É porque, enfim, na hora que a gente está fazendo, não precisa de planilha, pode ser no caderno, tá? Eu vou ensinar isso na aula 2. Então, o processo em si é uma anotação, mas é um registro. Porque a fotografia é o seguinte, pessoal, é uma foto de como você pretende usar o seu dinheiro. Não é anotar o que deve, tá? Não é anotar o que deve. Nesse momento a gente não está falando de dívidas. É como se você tirasse uma foto. Imagina que você pudesse separar o seu dinheiro. E autônomos, olha só, vou esclarecer, Pri, vai ficar claro, tá, Priscila? Autônomos, o método serve para vocês também. Olha só. Agora, todo mundo imagina que o dinheiro que entra no mês entrou na sua vida agora. Aí o autônomo vai dizer, poxa, mas eu nem sei quanto vai entrar. Não, você define quanto vai entrar. Quem faz dinheiro é você, autônomo. Eu sei que é desafiador, eu também tenho empresa. Eu estou aqui agora porque eu tenho metas a cumprir o ano todo, então eu estou aqui para ajudar de graça e tal, mas como eu já falei ontem, eu também estou aqui divulgando o meu trabalho, porque eu preciso que muitas pessoas conheçam o meu trabalho para eu bater minhas metas de vendas. Então, a gente cria ações para atingir as nossas metas, tudo bem? Então, olha só, antes da gente usar o nosso dinheiro, a gente precisa definir o uso. Antes de o dinheiro entrar na nossa vida, atenção autônomos, atenção assalariados que ainda vão receber o salário. Antes do dinheiro entrar na nossa vida, a gente precisa definir como vai usar. Por isso que a Jussara falou assim: poxa, a gente entrou no curso, já era lá dia 8 de maio, o dinheiro já tinha até sido usado. Mas isso não impede que você use o método, porque o método primeiro começa na cabeça. E aí a gente começa a criar a fotografia, que é a definição de
parte do meu dinheiro vai para isso aqui, parte do meu dinheiro, que a gente chama de potes, tá? Então, parte do meu dinheiro vai para isso, parte do meu dinheiro vai para aquilo, parte do meu dinheiro vai para aquilo outro, e a gente cria como se a gente olhasse, tirasse uma foto de como a gente pretende usar nosso dinheiro a partir de agora. Nesse momento, gente, já entra uma coisa, né, Jussara, que não é olhar para os extratos bancários, né? Não, Olhar para os extratos bancários, você vai ver uma foto, uma fotografia financeira daquela pessoa sonâmbula que não pensava. Quando você foi fazer a sua fotografia financeira, você olhou para o passado, pegou coisa de conta bancária ou você não, sentou com seu marido e conversou? Como é que foi esse não. processo? Não olhei, não olhei para trás. Sempre, eu comecei a sempre para frente. E aí foi aonde que nós sentamos, conversamos e começamos a colocar o que a gente ia ganhar e o que a gente ia ter que pagar. Coisa que eu fazia no passado, quando eu anotava, era o que eu já tinha gastado. Então eu não ia ter noção nunca do gasto. Perceberam a diferença? Eu brinquei com a Jussara e eu fico cutucando assim, porque sabe uma coisa que acontece depois que as pessoas dominam as finanças, depois que elas viram dominadoras, muitas até esquecem como foi o processo, esquecem até como desafiador foi. Algumas pessoas falam fácil, e a gente sabe que não foi. Então eu brinquei com a Jussara assim, quando ela falou a questão da anotação, eu falei, fala um negócio desse. Porque eu sei que ela sabe que não foi anotando. Então, primeiro, uma definição da fotografia antes da gente usar o dinheiro. E aí eu sei que tem muita gente que fala, mas eu tenho muitos potes. Todo mundo tem, trocentos potes. Só que o pior é a gente fechar os olhos para esses potes. Tipo, não vou fazer porque eu tenho muitos potes. Faça porque você tem muito pote. Ô, Elizabeth, se tá chato é porque tua vida financeira deve estar chata, mulher, e você devia estar prestando mais atenção ao invés de reclamar. É engraçado que às vezes eu bato o olho, eu quero ver os comentários das pessoas, e aí eu bato o olho só em comentário que não faz sentido. E, Ju, sim, é confuso. Eu não disse que vai se resolver em poucos minutos. Sabe por que que é confuso? Porque eu nem ensinei isso na aula ainda. A gente está vendo aqui nas lives coisas que eu ainda não ensinei. Mas é porque eu não posso deixar de mostrar isso para vocês. Se a gente conseguir ver todas as noites, vocês vão entender. Se vocês ficarem enchendo o saco, dizendo que a coisa tá chata, aí, gente, aí você não aprende mesmo, tá? Então, se tá chato, é só desligar e tá tudo certo. Mas se você está precisando dominar as finanças, seja humilde, de parar de reclamar e ficar aqui com a gente, porque você tem muita coisa para fazer, tá? Então, Jussara, criamos a fotografia. Quando você criou a fotografia, você ficou feliz com a sua fotografia? Mais ou menos. É claro que ninguém vai ficar feliz com uma fotografia, porque, gente, olha, se você está precisando dominar as finanças, é porque sua fotografia não está bonita, não está Não. sobrando dinheiro, não está Mas tranquila. hoje eu gosto dela, Lu. Hoje eu gosto. Hoje eu sou Hoje você viciada gosta. nela. Hoje eu gosto, mas eu confesso que no Hoje começo eu não gostava, não. Mas hoje, assim, foi bem assustador o começo. Nossa, muito. Porque daí, depois que eu comecei a pôr em prática mesmo, né? Principalmente que nem o primeiro mês que eu não tinha noção de mercado, essas coisas assim, né? Que é onde a gente não tem muito um valor correto, vamos dizer. Eu não tinha noção de quanto era. Então, eu separei um tanto, só que era o dobro do que eu gastava, né? Depois eu fui me alinhando, claro. Mas assim, então, as primeiras vezes foi bem difícil, porque eu não sabia quanto eu gastava das coisas. Eu sabia o quê? A conta de energia e a conta de água, porque vinha todo mês, então eu tinha ali uma noção de quanto eu gastava. Mas mercado, açougue, né, o meu potinho de mercado e açougue é separado, né? Eu coloco ele separado os meus potinhos. Então, assim, eu não tinha noção do que era tudo aquilo. E hoje, assim, eu enxergo com tudo mais clareza, né? Com menos medo, né? Eu faço as coisas sem medo, né? Eu tenho Então, noção de tudo. precisou passar por um período de desespero, um Precisou. período de. Essas são as etapas do processo de domínio, tá, gente? Entendam que quando vocês forem fazer a fotografia, ó, já tem gente com medo de fazer a fotografia. Vocês vão ter medo, sim, mas isso faz parte do processo. Lembra que eu falei da gravidez, né? Que a minha cunhada estava lá Sim. aterrorizada e ela pensava, não, isso faz parte do processo, ok. Então vai lá e segue assim mesmo. Então, vai dar medo, na aula 2 eu vou ensinar, vocês vão fazer, vocês vão ficar desesperados sim, não vai ser uma fotografia financeira redonda, mas escutem o que está acontecendo com ela
agora. Agora eu gosto da minha fotografia. Então, é um processo. Então, quando eu falei agora há pouco, desculpa se eu fui, né, meio rude, como eu falei para vocês, eu tô meio colapsada hoje com meu marido no hospital. Então, alguém entra aqui e diz que tá chato, né? Eu só penso que eu poderia, então, estar lá no hospital com meu marido. Então, o que eu quis dizer é que tudo que é novo é um processo diferente para você entender, vai parecer confuso. Eu vou precisar dar detalhes, repetir, porque não é fácil você entender. Não é um negócio que você vai aplicar na sua vida muito fácil, tá? Então, Jussara, depois que você fez a fotografia, aí você caminhou para a rota, né? Pessoal, ó, Isso. eu vou explicar a rota na aula 3. Então, eu não vou mergulhar muito no processo da rota, porque senão vocês vão ficar confusos demais, porque eu sei que é muita informação nova. Só fala um pouquinho, Jussara, qual foi o seu maior desafio ao usar a rota? E eu quero saber também qual foi o maior benefício da rota. Então, o maior desafio a usar a rota. Ó, foi eu passar tudo ali, né? O que eu precisava, anotar tudo certinho, e os cartões, o que eu faria com ele. Falei, eu vou colocar ele na minha rota ou não vou colocar ele na minha rota? Só que Porque aí, lembrem que ela estava com mais de 100 mil reais de dívidas. Na fotografia financeira, a gente ainda não trabalha as dívidas, não tem dívida na fotografia financeira, tá, pessoal? Então, guardem, anotem aí no caderninho de vocês. Jaqueline, você não entendeu a fotografia porque eu ainda não ensinei, Flor. Eu vou ensinar na aula 2. Aqui a gente está conversando sobre, tá? Porque é importante você entender o processo, mas eu vou ensinar na aula 2. Então, não perde a aula 2, que vai liberar na quarta-feira. Então, olha só, na fotografia, escreve aí, não entram as dívidas. A fotografia é a foto de como você usa o seu dinheiro no dia a dia, tá? Fotografia entra o consignado? Sim, porque você está pagando o consignado, então é algo que está no seu dia a dia. Mas a dívida que está lá crescendo, que você não está pagando, não entra. Negativo da conta, não entra na fotografia, só vai entrar na rota. Isso vai ficar claro nas aulas, tá? Então, quando a gente começa a fazer a rota é a vida começando a acontecer. Até o momento, ela não está anotando nada. Até o momento, ela está construindo as definições da vida dela. Então, quando você começou a fazer a rota, aí é que você começou a pensar: vou trazer essa dívida e vou pagar agora? Deixo para isso, depois, negocio, parcelo. é, Foi isso que aconteceu. Conta para o foi. pessoal. Aí eu deixei os cartões de lado, porque até então, antes de eu fazer o curso, eu achava que se eu não pagasse cartão de crédito, ou nem que fosse o mínimo, eu achava que viriam pegar até minha casa. Na minha cabeça era isso. Se meu nome ficasse protegido, eu achava que eles iriam vir aqui. E foi aí que eu falei, não. Aí eu aprendi no segredo dos bancos, né, do curso, que não, que o cartão você tem que negociar, você tem que. E foi que eu fiz. Nada negociado diretamente ali com o banco. As melhores negociações que eu fiz, Lu, foi no Serasa. Foram as melhores negociações. Serasa. Foi o Serasa. E era outra coisa que quando eu via valor ali, que diminuía, coisa assim, para mim eu achava que aquilo ali, imagina, será que é verdadeiro? Não, que foi aí que eu aprendi no segredo, porque eu tinha o aplicativo do Serasa, mas eu não sabia como que funcionava aquilo. E aí na aula do segredo dos bancos, eu vi. Então, assim, eu tinha dívidas, eu paguei, se fosse juntar esses cartões que eu paguei, né, que faltam dois ali ainda para me negociar, eu estava em torno de 40 mil reais. Eu paguei 6 mil reais de 4 cartões. 6 mil. De 6 mil. 40 mil, você De pagou 40 mil. 6 mil. 6 mil. Se eu tivesse cobrado 34 mil reais no curso, estava no zero a zero, estava valendo 34 mil reais nesse curso, né? Estava valendo, perfeito. Nossa. Eu, Inclusive, pessoal, esses números a gente contabiliza dentro do curso quanto que as pessoas fazem de renda extra, porque dentro do curso eu ensino renda extra, dentro do curso eu ensino a economizar, né, com dicas, né, para você começar sem sacrifício, não é deixando de fazer, é pagando mais barato pelas coisas, pelas mesmas coisas. Eu ensino a negociar as dívidas, eu ensino a recuperar dinheiro do banco. Aí a gente vai contabilizando no dominômetro, não tem o impostômetro, então a gente vai contabilizando no dominômetro o quanto de dinheiro a pessoa, né, veio para o bolso dela. Tipo, ela, se não estivesse no curso, talvez um dia ia vender um carro e pagar 40 mil. Mas com ela, na certeza. verdade, entendeu os segredos dos bancos, entendeu por que, que lá na plataforma do Serasa fica barato, quanto tempo depois que fica barato. Aí, em vez de pagar
40 mil, ela pagou 6, então economizou 6 mil. 34. Esse Foi. número vai entrando para o impostômetro. Na aula 3 eu vou falar do dominômetro. Eu vou falar do dominômetro e aí vocês vão poder baixar o e-book do dominômetro, tá? É, eu lembro de uma história, eu acho que é amanhã que a gente vai ver uma história de uma pessoa que vendeu a casa, ela Hum, vendeu a casa e o carro para pagar a dívida antes de entrar no curso. nossa, Imagina, numa situação como a sua, as pessoas vendem as coisas e vende, entregam para o banco sem saber o segredo dos bancos. vende E sim, vai né, ter Lu? lá e o segredo dos bancos também. Eu não sei se é quarta, se é quinta, mas acompanhem aí, tá? Então, o que você fez. Fala, Jussara, desculpa, estou O falando meu, para o meu marido, ele tinha um cartão, né, de um mercado, ia fazer agora, dia 17 de janeiro, ia fazer 5 anos que ele devia o cartão. O que eu fiz? Eu fui e cada vez baixava mais aquele cartão no Serasa, mas é o que eu falei, eu não tinha noção do que era aquilo. Hoje não tenho assim medo do meu nome estar protegido, Lu. Não tenho. E o que eu fiz, eu dei prioridade, como abaixou muito o cartão dele, eu cheguei a pagar 1.000 e pouquinho do cartão dele, que era super alto. Então, assim, eu dei prioridade a pagar aquele cartão dele, porque eu sei que depois o que poderia acontecer, mesmo ali, né, dando 5 anos, eu sei o que pode acontecer. Então, aí eu tinha um outro cartão do Banco Bra, o que eu fiz? A gerente do meu banco me ligou para negociar o cartão, porque estava em atraso, não sei o que, esse cartão estava em torno mais ou menos de 15 mil e pouco. Aí ela queria que eu negociasse e tal, eu falei, tá, quanto você vai me fazer? Aí vamos ver lá, vamos negociar, vamos. Eu queria ver, porque eu sabia que com ela não ia ter negociação. Eu sabia disso. Mas ela fez por 6 mil. Eu falei, não é a hora. Não é a hora, Lu, porque eu tinha, num dia anterior do Banco In, eu tinha recebido uma proposta de um cartão que eu tinha de 17 mil. Eu paguei ele dois e pouquinho, deu 2 cento e pouco. Entendeu? Então, assim, então eu falei, não, o que eu fiz, deixei ele de lado de novo. Tá lá, meu nome foi de novo, tá protegido, mas eu falei, não é a hora, eu não vou pagar ele agora, porque não é o momento de eu pagar ele. Então, E quando ela fala assim, pessoal, só para vocês entenderem que dentro do curso a gente tem umas nomenclaturas que talvez vocês achem estranho, mas nome protegido é porque quando você está com o nome sujo, tem gente que fala sujo, mas a gente fala nome protegido, porque ele está nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, ele está protegido para você não fazer mais besteira. Então, assim, mas eu vou precisar de outro cartão. Você não está dando conta do cartão que você tem agora, como você vai precisar de outro? E é isso, é como se fosse uma força externa nos ajudando. Isso é uma mudança de mentalidade muito grande que faz você criar novos resultados na sua vida. Quando você para de dizer que o problema é tal coisa e você entende essa força externa como uma oportunidade de crescimento. Então ela falou: ó, deixei lá meu nome protegido e segui em frente fazendo o que precisa ser feito. Dane-se registrar, é uma besteira a gente se preocupar com isso, porque assim que você domina suas finanças e paga suas contas e começa a investir, você entra para um outro lado do jogo que o banco te quer, que as empresas que te querem, que todo mundo vai te oferecer crédito. Então, essa coisa de registrato, de nome sujo, de lista não sei o quê, isso é uma criação, né, de um conceito dos bancos exatamente para você ficar apavorado, apavorada. Mas não adianta também sair pagando a dívida por qualquer oferta que você vê sem ter dominado antes, porque a dívida é só a ponta do iceberg, é só algo que está aparentando ser problemático. Na verdade, o problema é você não dominar. A Jussara entrou nas dívidas porque durante anos e anos ela e o marido não sabiam lidar com dinheiro. Então agora ela não vai priorizar sair correndo das dívidas dando qualquer dinheiro. Não, ela olha na rota dela o melhor momento, a melhor forma, a rota dela que foi construída a partir da fotografia. Vocês vão aprender essas ferramentas nas aulas 2 e 3. Mas é muito importante que vocês venham para as lives para entender. Porque, por exemplo, existem dívidas como cartão de crédito, cheque especial e empréstimo, que você pode adotar essa estratégia de não priorizar. Existem dívidas de IPTU, de financiamento,
que aí não é essa estratégia, é uma outra estratégia, e a gente vai ver aqui. Lembram de um dos princípios que a gente viu ontem, mente flexível, não é mente fixa. Não existe só uma forma de resolver as coisas. Você precisa ver evidências, cenários, lembram disso que a gente viu ontem? Então, a rota financeira vai demonstrar cenários. Tem gente que fica, tenho medo de não pagar. Alguém perguntou ali, mas como é que você lidou com as ligações? Como é que você lida com tantas ligações, Jussara? E aí? Chegou uma época que eu cheguei até a bloquear. Eu baixei um aplicativo e bloqueava, porque eu não aguentava mais. Era muita ligação mesmo. Mas assim, não porque eu tinha medo, não, porque era por conta de encheção de saco mesmo. Hoje, assim, um ou outro voltaram a ligar por conta do Banco Bra, né? Que tá lá de novo. Então, assim, liga para mim, liga para minha filha, liga para o meu marido. Eu já liguei, já reclamei, que eu não. Eu acho que eles não têm que, né? Ele invadir a privacidade, acredito eu, né? Da minha filha, do meu marido, mas não adianta. Eles continuam ligando. Mas era uma loucura, Lu. Era uma loucura o tanto de ligação que a gente recebia. E porque ia ameaçava, e que ia tirar não sei o quê, e que, nossa, eu não sei de onde que eles tiram tanta conversa, que no segredo dos bancos a gente vê que não é tudo aquilo que eles falam. Não é tudo aquilo. Então, Exatamente, tem hoje, muita ameaça nisso. Vocês precisam ter as muita. informações. Ao longo dessa semana, a gente vai ter uma live só sobre segredo dos bancos, então acompanhem, tá? E, gente, vocês viram, a gente está aqui para modelar, a gente está aqui para ver como foi o padrão de comportamento, de decisão que levaram as pessoas a ter o resultado. Aí alguém perguntou, mas como que ela lida com as ligações? Qual foi o que ela respondeu? Eu bloqueio. Ok. Simples assim. Então, vocês percebem que às vezes a gente transforma em algo gigante, algo que não tem esse tamanho todo, gente. Não tem esse tamanho todo. E aí a gente precisa entender o que de verdade tem um tamanho grande para a gente priorizar. Então, saber priorizar e enxergar os desafios do tamanho que eles realmente têm. E aí, Jussara, o que eu acho que pode ser, assim, agora, a grande dúvida que eu queria que você mostrasse para as pessoas, que eu acho que tem a ver, né, com o grande benefício da rota, em que a rota te ajudou a quitar essas dívidas? Quanto você já quitou até agora e como que a rota te ajudou a fazer isso? Olha, deixa eu. Eu tenho até uma colinha aqui, Lu. Espera só Ó, um pouquinho. Ó, eu quitei já em. Deixa eu ver, peraí, deixa eu achar aqui. Eu já quitei 48 mil, né? daqueles 118, Sim, você quitou só, 48 mil. só de cartão. Aí o que acontece? Eu tenho o empréstimo, que esse aí eu não vou mexer. Porque quando, lá atrás, eu já tinha feito um empréstimo, meu marido, quando se aposentou, todo o dinheiro da aposentadoria dele, eu paguei esse empréstimo do banco. E eu não tive solução. Hoje, né, com o seu curso, com a sua equipe me apoiando e tudo, eu vi que não é o dinheiro entrando ali que vai fazer milagre na minha vida. Era eu dominando a minha rota, né? E foi o que aconteceu. Eu achei que eu ia até meu marido fazendo bastante extra na empresa. Eu comecei a fazer bolo também. Agora eu fui admitida num outro emprego, então eu começo já na segunda-feira. Então tudo isso vai me ajudando. Eu acredito que o prazo que eu tinha, né, dado para mim para acabar tudo isso, eu acho que assim vai. Eu acho que até o final do ano, se continuar, né, do jeito que ele fazendo as extrinhas e tal, o bolo eu não consigo mais por conta que eu fui admitida no outro emprego, mas eu acho que eu consigo liquidar tudo. E aí da época do curso, né, que eu comecei o curso com o meu consignado, hoje está em torno de uns 40 mil. E estava em 40 e tanto na época, né? Porque eu tinha acabado de fazer, ele fazia 3 meses que eu tinha feito. O outro empréstimo, porque o que eu fazia, eu não chegava nem a acabar um, eu já ia lá, amortizava um e já começava no outro. Eu ia fazendo aquela bola de neve um em cima do outro. E procurava sempre colocar na margem que eu sempre paguei, porque aquilo ali virou uma conta fixa na minha vida. Então, hoje não mais, né? Hoje eu estou priorizando o quê? Eu vou acabando com os cartões,
tá na minha rota, eu pus como se fosse uma conta minha, né, o consignado dele, eu pus como se fosse, porque é um prazo longo, então, para mim, assim, eu coloquei ele na minha rota, ele vai seguir comigo até mais os meus cartões, as outras coisas, eu tô, falta, graças a Deus, só falta 2 para acabar. E vou acabar Dois ele cartões. em breve. E o cheque especial, então, na sua rota, quando Acabei você também. começou a trabalhar a rota, você já Foi, eliminou, já foi. A equilibrou. primeira coisa, eu quitei o cheque especial e quitei Isso foi antes de 30 dias? o cheque especial. Não, porque eu parcelei ele em 5 vezes. Tá. O cheque Mas foi no já no primeiro mês primeiro. que você já Sim, conseguiu já fazer no isso. primeiro. Tá. Sim. Já na primeira semana que eu comecei a fazer o curso, eu já corri atrás do cheque especial, porque era onde ele me comia pela perna. Os juros era muito alto, porque eu tinha um cheque especial alto. Então, assim, foi o que eu falei para o meu marido. Eu falei, a gente acaba com o cheque especial, o que der ali, nós vamos pagar o cartão do mercado, que eu falei, né, que eu era o dele. Então, foi aonde eu dei a prioridade para acabar. Acabei com o cheque especial, foi onde já deu uma alavancada na minha rota, porque era o que acabava com a gente, né? Os juros é muito alto. Aí eu paguei o cartão dele. Na semana seguinte que eu paguei o cartão dele, eu paguei acho que o cartão dele mais ou menos em novembro, acho que foi. Aí uns dias depois apareceu uma outra oportunidade do outro banco. Fui lá, eu tinha um dinheirinho, eu tinha uma reservinha, fui lá, quitei aquele também. No começo eu fazia uma reserva, né, assim, maior, mas eu quero me livrar logo das dívidas, Lu, porque é uma coisa que me deixa. Eu sempre sofri muito com isso. Então eu procuro assim guardar pouco, invisto hoje, uma coisa que eu nem imaginaria o que seria, invisto pouco, mas invisto, né? E guardo menos, ou um pouco menos. Mas eu consigo ir devagarzinho, eu estou pagando todas as minhas contas, estou mega feliz. Durmo tranquila. Que beleza. E olha, gente, uma coisa importante. O que ela está contando, esclarecendo, assim, do quanto ela já conseguiu quitar, por onde ela começou, essas foram as possibilidades que ela encontrou, né? Eu falo muito sobre a gente viver num mundo de infinitas possibilidades, porque são infinitas possibilidades. Algumas pessoas me perguntaram aí nos comentários: ah, dá para quitar o consignado? Então, vocês vão ver ao longo dessas lives que algumas pessoas reduziram o consignado fazendo portabilidade, que algumas pessoas conseguiram quitar o consignado por N coisas que fizeram na rota. No caso dela, o consignado, antes dela ter uma rota financeira, era um negócio assim: meu Deus, preciso me livrar do consignado. Agora o consignado está na vida dela, cabe na rota Sim, dela. é Não isso foi mesmo. uma prioridade. Foi. Ela priorizou o que ela percebeu que era a sangria da rota financeira dela, que era o cheque especial. Ela foi lá e negociou e parcelou. Algumas pessoas, inclusive, podem abrir mão de priorizar o cheque especial, abrir uma conta num outro banco e negociar esse cheque especial num outro momento, assim como ela está fazendo com os cartões. Então, gente, não tem só um jeito de resolver as coisas. O que a gente está fazendo aqui nessas lives é exatamente para vocês verem vários jeitos. E algum deles vai se adequar na sua vida, porque esse método serve para quem ganha salário, para quem não tem uma renda fixa, para quem tem dívidas de consignado, de agiota, de financiamento, de empréstimo, de cheque especial, de cartão de crédito com empresas, dívidas altas, para quem não tem dívidas, para quem o salário não dá para nada, para quem ganha muito bem e o dinheiro nunca sobra, para quem ganha salário mínimo, para quem está desempregado. Gente, é muita história e muitas possibilidades. E, além disso, tem material já disponível. Olha só, o Guia para Sair das Dívidas fala de muitas coisas que ela trouxe. Se vai para a justiça, qual que você prioriza, qual que você paga primeiro. Isso aqui está lá na biblioteca, gente. Eu já recebi trocentas mensagens de pessoas agradecendo de eu ter enviado isso, porque já esclareceu uma porção de coisas sobre as dívidas. E a outra coisa que já está lá na biblioteca, eu achei que ainda iam liberar, mas a equipe me falou que já está, é o dominômetro, porque lá no dominômetro vocês vão ver como que as pessoas fizeram renda extra, como que as pessoas economizaram nas coisas, como que elas conseguiram recuperar dinheiro do banco, como que elas conseguiram negociar dívidas. Então, esses dois materiais já estão disponíveis lá. Então, assim, não tenta se convencer de que para você não dá.
perceba que a gente está começando agora e que tem muita coisa para você ver. Eu recebi uma mensagem que uma pessoa que disse o seguinte: comecei ontem, nem sei como funciona ainda, mas eu li o dominômetro e já consegui um cashback na fatura do meu cartão no valor de R$ 148,59. Alguém que baixou o material, que leu e que para a vida dela, eu estou dizendo que todo mundo vai conseguir isso? Não, até porque nem é todo mundo que está se empenhando tanto. Mas todo mundo vai olhar e ter as mesmas ideias? Não, porque a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Algumas pessoas vão olhar esse material e falar, tive uma ideia. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, não tive ainda. Aí vão ver 3 lives e vão pensar, tive uma ideia, percebem? Então, assim, por isso é um processo intensivo de uma semana. Então, Jussara, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu daqui a pouco vou dar de presente uma live, porque todas as vezes que vocês estiverem aqui comigo assistindo a live, eu vou dar de presente mais uma live para vocês entenderem as novas possibilidades, tá? Tem mais possibilidades, vai ter live com autônomo, com servidor público, vai ter live de tudo, tá? E aí, Jussara, você falou, o seu filho morava em Portugal, né? Morava, Eu lembro de alguma coisa na sua história, não sei se você falou isso na comunidade ou falou para alguém da falei, equipe, chegou até mim, que você queria muito organizar verei, sua vida para visitar ele, era isso? Fala um era pouquinho isso. disso. Tudo, ele, do nada, ele resolveu que ele ia morar lá porque ele queria trabalhar. E foi aí que eu falei para o meu marido: eu não consigo nem cuidar das minhas contas. Como é que nós vamos pagar nem sequer uma passagem para a gente poder ir ver ele? E aquilo começou a me dar, foi desesperador para mim mais ainda, Lu, do que eu já vivi aquilo. Na semana, logo assim que ele foi embora, chegou uma carta, o correio tocou na minha casa, e eu, por coincidência, eu não estava trabalhando, eu estava de folga. Esse dia eu fui lá e assinei a carta. Era uma carta da judicial de uma parcela do cursinho da minha filha, que na pandemia nós ficamos atrasados. E acabou esquecendo essa parcela, aí foi virando aquela bola de neve. Falei para ele, acabou. Eu falei, eu preciso achar uma luz. Eu falei, meu nome, eu falei, agora uma judicial, eu falei, uma ação judicial. Eu falei, meu filho morando fora. Eu falei, como é que eu vou visitar ele? Eu chorei aquele dia, Lu, o dia todo. O dia todo. Porque eu falei, eu não vou ter condições de ver ele. Como eu não tive condições de pagar uma parcela de um cursinho. Eu falei, em 2 ainda, eu não achava justo ir só eu. E ele também. E eu comecei a ter aquela síndrome do ninho vazio. Então, aí foi mais desesperador ainda, porque daí eu queria ver ele, eu não achava justo eu ficar, eu e ele ficar. Foi terrível. E aí que eu comecei a procurar. Hoje, graças a Deus, ele está aqui comigo de volta. Mas eu pretendo fazer uma viagem com eles, né? Agora os 4 juntos, e ir lá conhecer os amigos deles de lá, que ele gostava demais de Portugal. Ele veio embora por uma oportunidade de emprego aqui. E por fim, assim, tá mais devagar o emprego dele, que ele vai estudar agora, tudo isso, mas ele está aqui comigo. Então, mas Ai, que nós vamos delícia. lá. Quando você for para Portugal, você me manda a foto? Eu quero ver Mando, essa foto com da família em certeza. Portugal. Mando, mando. Ele é apaixonado por lá, ele gosta muito de lá. Mas eu falei assim, ainda bem que ele está aqui, né? Mas eu falei, eu vou para lá para visitar. Agora eu vou com os 4, que agora eu vou ter condições de ir os 4, né? Agora vai os 4. O que que Mas é O que que é o melhor de você ter passado por esse processo? Se você pudesse voltar no tempo e contar para a Jussara do passado que ia acontecer uma grande mudança na vida dela, o que que você diria? Como que você contaria essa mudança? O que que vai acontecer? eu não faria nada do que eu fiz, Lu. Nada, 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 nada eu não faria. Porque, assim, foi um processo, vamos dizer, rápido, né? Assim, eu não precisava ter passado pelo que eu passei, era só eu ter o conhecimento financeiro, né? É só eu ter tido uma Lu na minha vida, né? Que daí, né, eu teria já lá atrás, né? Se a Lu tivesse chegado lá atrás, hoje eu estaria muito bem, muito bem. Mas eu vou, né? Tô caminhando agora, tô caminhando bem. Mas assim, eu fiz muita coisa lá atrás, que eu assim, muito dinheiro que eu perdi que não foi a Lu que estava lá para me ajudar, né? Se fosse hoje, eu estaria muito bem. Teria muito dinheiro investido, teria ido ver meu filho, tudo isso eu teria feito.
Mas agora, né, tudo não tem seu tempo, tudo, né? Nada é perdido, né? Não pode, tem que bola para frente e enxergar só em frente, nada para trás. Não olho para trás, não olho, não vejo lá atrás, porque se eu começar, eu virar, eu tô perdida. Eu acho que eu entro até em depressão de ver tudo que eu fiz. Então agora é só bola para frente mesmo, tô cada vez mais feliz. Tenho meus momentos de altos e baixos, que nessa semana deu um probleminha de um carro, não sei o que eu não esperava, mas eu tinha minha reservinha ali, então já dá uma tranquilizada. Mas eu acaba ainda ficando meio nervosa, porque, né, falei, faz pouco tempo do curso, né? Então eu acabo ainda tendo aquele choque, né? Nossa, será que eu vou ter dinheiro? Eu tenho dinheiro, porque eu tinha a minha reserva, né, do meu carro para pagar. Então já me deixa mais tranquila, mas eu vou para frente que o negócio vai. Você está preparada agora, e tudo Bom, acontece no momento certo, né? Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Essa oportunidade sim. se abriu para você no momento certo. E eu vou te dizer uma coisa: talvez lá no passado, se você encontrasse a Luciana no passado, ia ser duas lascadas dando a mão para ir para o fundo do poço, porque eu também estava toda lascada. Então, que bom que a gente se encontrou agora. Que bom, Jussara, que você pôde vir aqui contar um pouco da sua história, deixar claro aqui para o pessoal um pouco mais desse passo a passo. A gente tem aqui uns processinhos aqui no final, eu vou dar a live de presente para o pessoal, mas eu quero aqui agradecer a Jussara e pessoal que está participando da semana gratuita, a gente tem um ritual aqui de agradecimento do convidado, que é o seguinte: quem aqui tiver, quem tem Instagram, né? Tem o pessoal que está assistindo lá no Instagram também, e eu sei que muita gente aqui me segue no Instagram, no @domine suas financas. Então, lá no meu Instagram, eu postei uma foto da Jussara, tem uma fotinho aqui dela, ó, que eu estava até anunciando a live, né? Então, a gente vai lá no Instagram e lá na foto, lá nos comentários, deixa o seu comentário, um agradecimento à Jussara, conta se essa live te inspirou, o que, que você achou, se você está gostando. Esse feedback é importante para ela, né? Porque ela veio aqui te ajudar. Como ela viu, ela foi ajudada por outras pessoas quando Sim. ela estava passando por esse processo também. Ela viu lives assim. Então, vai lá, agradece a ela pela dedicação. E eu também gosto de saber o que, que você está achando, se te ajudou, né? Então comenta lá. A gente vai ter mais lives ao longo da semana. Eu vou dar uma live de presente, mas eu quero aproveitar esse momento então para agradecer a Jussara. Queria que a minha equipe fizesse um registro, desse um print, tirasse uma foto. Se você está vendo no celular, se você está vendo no Instagram, se você está vendo no YouTube, tira uma foto, marca, depois me posta. Quando você postar, marca @domine suas finanças. Eu adoro saber quem estava aqui. Vocês veem a gente, mas eu só consigo ver vocês quando vocês marcam aí nas redes sociais. Então tira aí um print meu e da Jussara para você marcar a gente e compartilha com os amigos, conta o que você viu aqui, tá bem? E a gente vai ficar muito feliz de saber que você também estava aqui. Jussara, muito obrigada. Eu que Um agradeço. grande beijo aí para sua família. Eu ainda tenho Obrigada. aqui que dar a senha aí para o pessoal, dar a live para o pessoal. Aliás, olha só, já vou até te dizer qual é a senha. Eu vou explicar para o pessoal como que eles fazem para acessar. Mas a senha de hoje vai ser tranquilidade. Isso tem a ver com você? Tem. Muito, muito. Que bom. É, Jussara, então um grande beijo para você e para sua família. Eu quero ver a foto de Portugal quando vocês forem para com Portugal. certeza. Manda para a gente. E mais Mano, uma vez, muito obrigada eu que mesmo por agradeço. você ter participado aqui hoje. Tá bem? Obrigada, Lu. Desculpa por alguma coisa. Fiquem com Deus. Obrigada Foi por tudo. maravilhoso. Obrigada a você. Um grande beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Pessoal, olha só. Agora eu vou explicar a vocês como que vocês vão fazer para vocês acessarem a próxima live que vocês ganharam de presente. Olha só. Todas as noites, às 8 da noite, horário de Brasília, a gente tem uma live aqui como essa, para vocês verem detalhes do passo a passo. Eu sei que hoje ainda ficou um pouco confuso, mas porque eu nem ensinei isso na aula. A gente só liberou a aula 1. A aula 2, que eu ensino a fotografia financeira, vai ser liberada na quarta. E a aula 3, que eu ensino a rota financeira, vai ser liberada na sexta. Então, calma aí, não vai embora. Olha só. Hoje, você viu a história da Jussara, que está saindo de dívidas de mais de 118 mil, já eliminou aí quase 50 mil, quase metade, né? E ela mostrou esse passo a passo. Tem uma outra história que eu quero que você conheça, que é o nosso Guinness, o nosso recorde de quitação de dívidas, que é a Karina, uma servidora pública que eliminou 900 mil em dívidas e tinha dívidas de consignado. 900 mil reais em dívidas. Hoje ela investe e realiza sonhos.
Sabe como que vocês vão acessar? Acorda. Tem gente que fala assim: eu estava dormindo, me dá a live. Olha só, gente. O pessoal está falando não é possível fazer comentários. Lá no post é possível sim, tá cheio de comentário lá, gente. Entendi. Tem que acabar a live. Quando acabar a equipe, não sei se vocês já conseguem mexer aqui, mas é porque quando acabar a live, vocês conseguem fazer o comentário lá. É para vocês prestarem atenção aqui no que eu vou dizer agora. Não precisa ir lá comentar agora, não. Uma coisa de cada vez. Assim que acabar a live, vocês conseguem comentar lá, tá bem? Olha só. Vocês vão acessar um link. A gente vai botar o link na tela, equipe? A gente vai botar o link na tela para vocês anotarem, mas a gente também vai mandar no grupo de WhatsApp. Mas olha só, vocês vão entrar num link, aí vai pedir a senha, vocês vão escrever uma senha que é tranquilidade. Tranquilidade. Anota aí, a senha é tranquilidade. Essa live da Karina, que quitou R$ 900 mil em dívidas, a servidora pública que tinha empréstimo consignado, vai ficar por 24 horas. Você acessa, ó, dominesuasfinancas.com.br/. É segredo, porque essa live é uma live secreta, não conta para ninguém. Você que estava aqui ao vivo merece receber. Quem não veio, sinto muito. Quem não mandou representante, sinto muito. Anotou? Tranquilidade? Então, olha só, vai acabar agora a live. A gente vai mandar no grupo de WhatsApp o link, esse link aqui. Você vai clicar, vai botar tranquilidade, você vai ver uma nova live, tá bem? Que não é ao vivo, tá? Que não tá a live, tá gravado. E vai ficar durante uma noite. Amanhã é outra live à noite e outra live secreta, tá bem? E aí, quando acabar aqui, a gente também vai lá agradecer a Jussara lá nos comentários. Ok? Letras minúsculas. É letra minúscula, né, equipe? O segredo aí tá em maiúscula, mas pode ser minúscula, maiúscula, vai entrar de tudo quanto é jeito, tá? dominesuasfinancas.com.br/segredo. Usa a senha tranquilidade. Durante um dia, amanhã à noite, essa live vira outra live com outra senha. Toda noite é uma senha. Deu para entender? Deu para entender? Gente, o trema caiu, mas a gente fala do jeito que quiser. Jura que é isso que é o mais importante que você tem para dizer aqui agora? Que o trema caiu. Gente, o trema caiu. Levanta o trema, que o trema caiu. E fica tranquila, tá? Fica tranquilinha, porque o que você precisa fazer aqui é dominar suas finanças, não encher o meu saco com o meu português, criatura. Gente, nessa hora eu penso, e o João no hospital e eu aqui aguentando isso, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Você, então, amanhã tem alguns deveres de casa. Assistir a aula 1, caso você não tenha assistido ainda. Para você assistir a aula 1, ó, dominesuasfinancas.com.br/aula 1. Você vai baixar a apostila. Deixa eu ver, cadê a apostila da aula 1? Ó, apostila da aula 1 na biblioteca. O link da biblioteca está na descrição do grupo de WhatsApp. Eu falo tanta coisa importante, vocês ficam aqui só. Vocês não, vocês é muita gente, né? Mas algumas pessoas ficam só falando besteira, gente. Chato, né? Nossa, vocês não têm noção, gente, o que é fazer esse trabalho na internet. Mas eu me prendo às pessoas que eu sei que vão dominar as finanças. Eu sei que tem muita gente que vai aproveitar esse conteúdo. Então é nisso que eu me foco. E na vida financeira é assim, a gente tem que se focar na coisa boa, porque é cheio de coisas ruins aparecendo no caminho, sabe? Aí você se foca na coisa boa. Coloca aí na tela, equipe, link de WhatsApp. O que mais você quer saber? Link de WhatsApp, dominesuasfinancas.com.br/grupo no Zap. Se você não está no grupo no Zap ainda, acesse esse link aí, grupo no Zap, tá bem? Entra no grupo no Zap, lá na descrição do grupo tem a biblioteca. A gente vai mandar agora no grupo o link para vocês acessarem a live que tem a senha Tranquilidade. E a gente vai lá nos comentários. Tá parecendo aquelas Olimpíada do Faustão, isso aqui, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Mas é isso, eu espero que vocês entendam. Eu sei que os que estão ligados, focados, porque para dominar as finanças você tem que estar muito ligado, vocês vão entender tudo que você precisa fazer agora. Então vamos lá. A gente vai agradecer a Jussara lá nos comentários e a equipe vai preparar agora, vai liberar os comentários no post e vai preparar agora o envio do link para a live secreta, tá bem? Um cheiro para você também, Luiziane, um grande beijo. Tá bom. Pensa num montão de gente que você vai ajudar. Eu tô pensando, pode deixar, tô brincando. É isso, gente. Então, ó, a aula 1 tá disponível. Assistam porque amanhã, às 8 da noite, a gente tem mais história, mais passo a passo, mais modelagem
Encontro vocês aqui amanhã. Ó, não vai entrar no funil da vida aí ficando para trás, não, hein? Encontro vocês amanhã aqui, né? Foi tudo, equipe. Preciso lembrar de mais alguma coisa? Posso ir buscar meu marido, ver como é que ele tá? Então tá bem. Beijo, galera. Fui. Beijo. Tchau, tchau.